amores, avancemos para a página seguinte, a 38. Vamos falar, olha só, da Roberta Menchú, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Olha o que diz aqui o título. Um prêmio Nobel entre os indígenas. Um prêmio Nobel, perdão, entre os indígenas. Mas vocês sabem o que é um prêmio Nobel? Sairia uma pesquisa super interessante sobre o que é um prêmio Nobel. Mas o prêmio Nobel é um prêmio que ele é sempre dado no final do ano, lá por volta do dia, no dia 10 de dezembro. Ele acontece na Suécia, ou então ali Suécia e Noruega, entendeu? Eles são premiados, são pessoas premiadas, né? São pessoas notáveis na área da química, da física, medicina, literatura e paz. Essa cerimônia ela acontece ali na Suécia ou então na Noruega. E as pessoas que ganham, elas não ganham só um prêmio em dinheiro, que na verdade é muito, né? É algo próximo de $1 milhão. O que hoje, nos dias de hoje, se fôssemos converter, o dólar deve estar próximo de R$5, não é isso? $1? Então, para nós aqui seria próximo dos 5 milhões, não é isso? Mas eles ganham também, eles recebem uma medalha de ouro, eles recebem um certificado e eles ainda ficam conhecidos. Mas por que uma pessoa ganha, né? O que leva uma pessoa a ganhar um prêmio Nobel? Bem, um prêmio Nobel, a pessoa que recebe esse prêmio, ela precisa ter feito algo no ano anterior, por exemplo. As pessoas que serão premiadas este ano, eles fizeram algo que foi de interesse na sua área de atuação e que ajudou ao mundo, entendeu? Algo que ele fez que ajudou as pessoas, a população, que vai servir para que todos possam usar. Geralmente são grandes descobertas na área da física, da química, da medicina, da literatura e da paz. Não é algo que seja para todos. Então, essas grandes descobertas eles costumam premiar. E eu tenho certeza, como vocês ficaram curiosos, então também já fica a deixa, né? Vamos fazer uma pesquisa sobre a petição para a proteção dos indígenas do Brasil, brasileiros, mas amplia essa pesquisa e vai pesquisar um pouco mais sobre o Prêmio Nobel. Vocês vão ficar assim de boca aberta, porque é uma história belíssima e também riquíssima em termos de conhecimento. Pois bem, vamos lá? Acompanhe aqui minha leitura. Como sempre, eu irei fazer a leitura de alguns trechos do texto, tá bom? Os indígenas, a minha leitura vai iniciar no primeiro parágrafo. Os indígenas de toda a América têm problemas semelhantes aos enfrentados pelos indígenas brasileiros. Olha os problemas: massacres, discriminação, desrespeito à sua cultura e à sua religião. A história dos indígenas da América do Sul, do Norte e Central é muito parecida. As diferenças estão na diversidade de povos e culturas, de línguas e costumes que havia e há em todo o continente. Por isso é impossível falar de indígenas americanos de forma generalizada. O segundo parágrafo. Entre os povos mais fascinantes da América Espanhola estavam os maias, que constituíam uma civilização antiga muito adiantada, da qual ainda hoje há descendentes. Vamos conhecer aqui uma representante dessa cultura que se projetou para o mundo, Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz, em 1992. Bem, é com muita tristeza que eu preciso aqui, né, enfatizar um trecho que está no primeiro parágrafo, que diz respeito aos problemas enfrentados pelos indígenas. De uma forma geral, todos eles aqui no nosso continente americano, que está dividido em América do Norte, Central e América do Sul, eles praticamente passaram e passam até hoje, né, por situações
de discriminação, desrespeito à sua cultura, massacres também. Infelizmente, nós ouvimos muito noticiários no Brasil de massacres aos povos indígenas, não é? As pessoas querendo invadir, os garimpeiros, poceiros, grileiros, querendo se apropriarem-se das terras indígenas para uso próprio. Então, eles sofrem toda sorte de discriminação, sua cultura é desrespeitada, se eles não se adequam à nossa cultura, eles são deixados de lado, não é? Então, todos eles. E a Roberta Manchu, que é uma descendente do povo maia, que também foi um povo que foi dizimado praticamente, né? Com as invasões que houve nos seus territórios. Entre os indígenas que foram contrários ao sistema ditatorial, eu preciso voltar. Peraí. Na Guatemala, pequeno país da América Central, houve uma guerra civil que durou 36 anos. Essa guerra ocorreu por causa de uma sangrenta ditadura que revoltou a população. Entre os indígenas que foram contrários ao sistema ditatorial estava Vicente Menchu, pai de Rigoberta. Com outros 39 companheiros, Vicente foi queimado vivo na cidade da Guatemala quando ocupavam em protesto a embaixada da Espanha. A mãe e os irmãos de Rigoberta também foram torturados e mortos, e ela teve de se exilar no México. Desde 1980, Rigoberta trabalha pela cultura indígena, pela paz e pelos direitos das mulheres indígenas. Bem, como vocês viram, a própria história da Rigoberta, ela já traduz, né, e vem justificar e afirmar tudo que está no nosso texto. Como a relação entre as pessoas, o ser humano, é bem complexa, né? Eu não quero conhecer, eu não quero entender, eu não quero ceder espaço. E veja o que acontece com a família de Rigoberta, né? O pai queimado vivo, né? A família completamente exterminada. Para que ela não perdesse a sua vida, ela teve que pedir exílio no México. E toda essa situação e essa história de vida passada por ela não consegue em nada ser percebida nessa foto de Rigoberta, tá vendo? Olha que sorriso largo, né? Que sorriso farto, que sorriso amigo, que sorriso que aproxima, que aconchega. Você não diria, se não tivesse lido um pouquinho, que aqui é só um fragmento da história de Rigoberta, você nunca poderia imaginar que uma pessoa que passou por uma situação, uma tragédia, perder toda a sua família de uma vez e de uma forma tão terrível, né? Tão brutal, e de repente essa pessoa levanta uma bandeira, vamos viver a paz, né? Vamos viver em harmonia. Então, porque ela ganhou o prêmio referente à paz, né? Geralmente as pessoas que ganham o prêmio Nobel referente à paz são pessoas que tentaram, seja nos anos precedentes, no ano anterior, ela criou situações, ela envolveu a população com relação à pacificação, situações, né, em que a paz era a melhor alternativa e ela foi lá, levou projetos, fez projetos, campanhas. Não é isso com relação à pacificação. Foi justamente em 1992, quando se comemoraram os 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América, fato que marca também o início de todos os problemas indígenas, que Rigoberta ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela só tinha 32 anos. Vale lembrar aqui um pouquinho de história, né? Trazendo para a nossa realidade. Os índios viviam muito bem aqui, quando os brancos chegaram e simplesmente subjugaram toda uma população indígena que estava em torno de 5 milhões de pessoas.
a história não tem como ignorar 5 milhões de pessoas. Então aqui já viviam 5 milhões de pessoas, etnias diferentes, povos diferentes, que tinham culturas, religiosidades, organizações diferentes, foram todas colocadas ali no termo indígena, porque como vocês sabem, foi um erro gravíssimo. Os portugueses pensavam que tinham chegado às Índias e chamou tudo de índio, índios cada um com suas comunidades, tribos indígenas, povos indígenas, e foram todos generalizados ali, colocados dentro de uma única palavra, índio. E aí tiveram sua cultura, foram privados de se comunicarem nas suas próprias línguas, eram privados de fazer suas manifestações religiosas, foram vestidos, e eles estavam nus para os brancos, mas para eles estavam vestidos. Então foram vestidos, foram desculturalizados, o branco trouxe para cá a gripe, a varíola, trouxe para cá outras doenças que ajudaram também a exterminar. O português, quando veio belicamente bem munido, né? Então, foi uma luta desigual, onde os índios saíram perdendo. E aquela população de quase 5 milhões, hoje, está próximo de 900 mil. E esses 900 mil ainda sofrem toda sorte de problemas, principalmente com as suas terras, pessoas interessadas, principalmente garimpeiros e pessoas que querem a área para pecuária. Bem, meus amados, aqui nós, infelizmente, chegamos ao fim da nossa aula, não é isso? Eu vou deixar aqui para vocês a pesquisa que eu falei antes. Vocês irão fazer essa pesquisa sobre a petição do Sebastião Salgado. É um fotógrafo que, como eu falei anteriormente, ele passou muito tempo na Amazônia fotografando e ele se interessou pela causa indígena. E como nós estamos vendo, né, noticiários que falam também dessa preocupação, ele se preocupou e fez essa petição, e o que eu quero é uma pesquisa sobre essa petição. Aí você vai descobrir o significado do nome, o que significa petição, o que ele quer com essa petição, que nós sabemos que basicamente está em torno ali de proteger as comunidades indígenas da pandemia, não é? Então eu quero que vocês se aprofundem, para que vocês entendam, né, que mesmo vivendo uma situação de discriminação, mas há pessoas que se preocupam, há pessoas que querem proteger, uma grande parte da população, sim, quer sim conhecer, descobrir, respeitar, valorizar, porque sabe da beleza e da riqueza que é a cultura indígena. Bem, meus amores, tenham um ótimo dia, aproveitem, não se isolem nos seus quartos, não fiquem o tempo todo nas redes sociais, leiam mais, pesquisem mais, aprofundem-se mais. Também deixo aqui para vocês, leiam todo o capítulo de Mateus, da Bíblia. Então vamos ler, vamos nos aproximar mais, conversa mais com o papai e com a mamãe, nada de ficar trancado no quarto só nas redes sociais, tá bom? Até a próxima, tchau!